Gente, isso aqui tá muito bom. Não podemos falar de boca cheia. É falta de educação. Nossa, que delícia. Gente, que maravilha. É bolo de coco. Tá? Maravilhoso. Olha só, eu não gosto muito de cozinhar, não. Mas eu resolvi fazer aqui esse bolo super gostoso, super maravilhoso, tá? Bom, como eu não sou muito boa na cozinha, eu tive que ligar para minha irmã Eliana, que ela faz cada receita, ó, maravilhosa. Aí eu liguei para ela e falei assim, ó, tem como você me passar uma receita de um bolo assim, que eu tô com vontade de comer bolo de coco? Ela me passou. Ô, quarentena, que tá fazendo a gente comer bastante, né? Aí eu segui passo a passo as instruções. E ó, deu super certo. Tá muito bom isso aqui, gente. Muito bom mesmo. Uma delícia. Tá maravilhoso. Gente, se eu não seguisse passo a passo as instruções ali da receita, não daria tão certo. Mas como eu segui, olha, meu gostoso bolinho, ó, tá vendo? Aqui, ó. Viu? Ah, agora sim, viu? Olha só. Por que será que a professora começou assim a aula tomando um cafezinho e comendo esse delicioso bolo que ela preparou? Sabe por quê? Porque agora nós iremos começar o nosso segundo capítulo com textos de instrução, da página 38 até a página 42. Gente, nós iremos conhecer gêneros de estrutura de uma receita, vamos compreender as indicações de instruções, porque as instruções, elas existem para seguirmos passo a passo como elaborar algo que queremos tanto. É tanto que quando compramos algum objeto, alguma coisa super legal, vem aí as instruções indicando passo a passo para fazermos, tá? Como uma bicicleta, como montar uma bicicleta, como usar o videogame, como usar o micro-ondas e tantas coisas mais. Usamos o texto de instrução no nosso dia a dia para fazermos, para seguir as orientações em algo, tá certo? E aí também nós vamos aprender conceitos sobre adjetivo pátrios, pátria amada, Brasil. Olha quanta coisa legal. Vamos também participar de atividades que envolvam receitas culinárias. Gente, tem muita coisa legal nesse novo capítulo. E ó, aí, quando a minha irmã me passou a receita, eu anotei aqui, ó, no meu caderno de receitas, onde ficou a minha receita. Que gostoso do meu bolo, para nunca mais esquecer como se faz. E aí eu sigo aqui as instruções. Boa aula, galera! Galera, aí na página de vocês, tá? Nas páginas, né, 38 e 39, tem uma família preparando uma deliciosa receita. Todos juntinhos aí, ó. E com toda certeza, eles devem estar seguindo um texto de instrução, mostrando aí passo a passo para realizar a sua receita. Gente, se não seguir uma instrução, aí não conseguimos alcançar um resultado esperado. Bom, vocês já prepararam algum alimento, assim, seja um bolo, um pão ou qualquer outra guloseima, seguindo uma receita culinária? Deu certo? Ficou de acordo com o que vocês realmente queriam? Aquilo que vocês realmente esperavam? Mas aí vocês fizeram direitinho?
Será que vocês tiveram que adaptar a receita de vocês? Vamos supor, vou colocar um pouquinho a mais disso aqui para ficar mais saboroso. Aí seria adaptar, né? Colocando um pouquinho mais de alguma outra coisa, não é verdade? Olha só, galerinha, os textos instrucional é aquele que aparece em todo tempo na nossa vida, né? Eles são manuais, assim, que nos indicam como fazer algo, como criar algo, que seja algo culinário, né? Um alimento, que seja um jogo, ou um brinquedo, um artesanato, até uma tarefa, tá certo? Os textos vão nos mostrando, assim, passo a passo de como preparar algo. E aí nós iremos aprender bastante sobre isso no nosso capítulo. Aqui na página de vocês, conversa vem, quando vocês vão a um restaurante ou até uma lanchonete, como você escolhe o que quer comer? Eles sempre nos oferecem um cardápio, né, para acompanhar ali o que eles têm para escolhermos. E como que os cozinheiros fazem aí para preparar esses alimentos? Com certeza eles devem seguir um procedimento indicando passo a passo de preparar aí a sua receita, tá bom? E aí eles decoram, né? E vocês acham que eles fazem isso como? A decoração? Vocês acham que eles leem em algum lugar ou será que eles decoram assim usando a própria criatividade deles? Aí vocês respondam aí, né? O que vocês acham? Eles leem em algum lugar no momento que vão fazer a decoração do prato ou eles usam a própria criatividade? Galerinha, vamos aqui observar aí uma receita, tá bom? E eu quero mostrar para vocês aqui que toda receita, ela tem um nome, tá? E nessa receita aqui, ela está dividida em duas partes. Pode ver que essas duas partes aí estão em vermelho. Primeira parte, ingredientes. Segunda parte, modo de preparo. Eu já vi receita até com 3 partes, que é o tempo de preparo, o tempo que fica ali no forno, tá bom? Mas nesse caso dessa receita aqui, só tem 2 partes, que é ingredientes e modo de preparo. Qual é o nome da nossa receita? Cupcake colorido. Vamos observar os ingredientes, o que vai nessa receita aí? Olha só. 1,5 xícaras, isso aqui representa o meio, tá, gente? Quando tem assim, ó, é porque é meio, tá? Chá de açúcar, 300 gramas, que seria um pote pequeno de manteiga, margarina, tá bom? 3 ovos, vão 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de leite, de chá de leite, 1 colher de sobremesa. A colher tem que ser de sobremesa, isso a gente não pode esquecer. Por quê, professora? Porque daqui a pouquinho nós iremos ver, mas colheres têm tamanhos diferentes, tá bom? De fermento em pó. E aí vai corantes em gel, tipo amarelo, vermelho, azul, verde, tá? E chantilly pronto para decorar. Gente, esses corantes aí são corantes comestíveis, tá bom? E aí, a primeira parte da nossa receita nos indicou os ingredientes que devemos ter para realizar. Tá, os ingredientes tá tudo ali, tudo bonitinho, tudo preparado. E agora, como que eu faço? Aí vem a segunda parte da nossa receita. É o modo de preparo. Ele vai indicar passo a passo
como eu devo preparar essa receita. Gente, e no momento que eu tiver que preparar a minha receita, é super importante antecipar aí os ingredientes. Antecipei, preparei todos os ingredientes, agora eu vou para o modo de preparo. Como preparar bonitinho a minha receita. Então, olha lá. Primeiro, tá indicando, olha, tem que começar sempre pelo primeiro passo, tá bom? Bata na batedeira em velocidade média o açúcar e a manteiga. 2. Com a massa cremosa, junte os ovos, a farinha de trigo e o leite e continue batendo. Bom, já sei a quantidade desses ingredientes aí que lá em cima tá indicando, né? E eu tô só colocando o que já foi indicado nos ingredientes. E agora eu tô seguindo aí para preparar a minha deliciosa receita. Por último, adicione o fermento. Aí divida a massa pronta em 5 potes. Coloque um pouco de corante de cada cor em cada potinho e misture até ficar com a cor desejada. Com uma colher de chá, coloque um pouco de cada massa colorida nas formas, uma após a outra, intercalando as cores para formar o arco-íris, mas sem encher, tá bom? Porque ele vai crescer. Leve ao forno pré-aquecido a 220 graus por aproximadamente 25 minutos, só 25 minutos. Depois de assados, deixe então esfriar. Prepare o chantilly de acordo com a embalagem. Então, na embalagem tá atrás, vem indicando também outra instrução como preparar aí o chantilly. Decore o cupcake a seu gosto e aí podem se servir. Vocês viram? A decoração é com vocês. Bem legal, né, gente? E aí, agora a gente vai fazer a interpretação desse texto, tá bom? Na página 41. Você já conhecia essa receita culinária? O que ela nos ensina? Vocês vão ter que dizer se conhecia ou não, tá bom? Eu já conhecia, tá? Porém, nunca fiz, tá bom? E aí, o que ela nos ensina? Se você colocou sim, beleza. Se você colocou não, beleza também. Aí depois, ponto. Depois do ponto, você vai colocar. Ela nos ensina uma receita culinária. Culinária tem acento. Lá no na, tá bom? 2. Você percebeu que a receita é dividida em grandes partes? Quantas partes e quais partes são? Quantas partes, gente? Quantas partes tem a nossa receita? Vamos voltar lá? Vamos voltar lá. Vou ver. Olha só. Uma parte, 2 partes. Então, a receita é dividida em 2 partes. E quais são? Ingredientes e modo de preparo. É exatamente isso que nós iremos colocar. Então, a gente vai colocar assim, ó. 2 partes. Ponto. Ingredientes e modo de preparo. Ponto final. Tá bom? Vamos agora para a próxima. O que poderia acontecer se o modo de preparo viesse antes dos ingredientes? Meu Deus! Poderia acontecer o quê, gente? De começarmos a receita de trás para frente. E aí, jamais iríamos descobrir no decorrer da receita
né, se temos os ingredientes suficientes para preparar aí a quantidade certa, né? Aí talvez não, com toda certeza nem daria certo. Então, podemos colocar assim, ó, poderíamos descobrir que não temos ingredientes suficiente. Aí a receita não ia dar certo não, gente. Suficientes. Ponto final. Tá bom? Não ia dar certo não. Agora, observem as imagens a seguir e façam o que se pede. Nós vamos organizar aí essas imagens conforme o modo de preparo da receita aí da página 40. Então, vamos lá. Começa por aqui, gente, por esse aqui. Deixa eu pegar outra cor de lápis. Vou pegar o azul. Começa por aqui? Não, né? Começa por onde? Olha só, no momento que está preparando, né, a massa cremosa, juntando os ovos, a farinha de trigo, o leite, e aí tá batendo. Então, aqui eu vou colocar o número 1, tá bom? Coloquem aí com a professora. Aí, depois, eles pedem pra quê, gente? Pra gente dividir em 5 potinhos. Aí, eu vou colocar aqui o número 2. Depois que eu coloquei em 5 potinhos, eu vou adicionar o quê? O corante comestível, né? Os corantes comestíveis, porque são várias cores aí. Então, eu vou colocar aqui, ó, o 3, tá? Vamos pro outro lado. E depois, eu vou colocar nas forminhas, 4, né? Em seguida, no forno para assar os bolinhos. E por último, vou fazer toda aquela decoração como eu quiser, como eu gosto. E finalmente saborear os meus deliciosos cupcakes. Certo? Aí sim. Gente, o que aconteceria se os passos não fossem seguidos em ordem correta? O que aconteceria? Provavelmente, né, gente? A receita não daria certo. Então, a gente vai colocar isso aí, ó. A receita não daria certo. Ponto final. Gente, começa em frase com letra maiúscula. Combinado? Vamos, então, para a nossa próxima página. Galera, aí na página 42, a lista de ingredientes apresenta não só estes, mas também as quantidades a serem utilizadas no preparo. Então, vamos rever aqui, ó. 300 gramas de manteiga e 1,5 xícaras de chá de açúcar. Quando vamos ao supermercado, geralmente, quando compramos a manteiga, possui aí 250 gramas. Então, não dá para fazer, né, gente? Aqui, ó. Então, o que é necessário? É necessário utilizarmos mais uma colher de sopa cheia com manteiga, que aí vai dar, então, as 300 gramas de manteiga, tá? Já o açúcar, 1 xícara de café em receita geralmente é utilizada como medida. Por isso, então, tem aí a indicação de 1,5 xícara de açúcar. Vamos conhecer aqui, já que falamos sobre as colheres, nós iremos então observar. Olha aí o menininho. E agora? Qual dessas colheres eu uso como medida? Então, vamos aprender aqui que as colheres,
elas têm tamanhos diferentes, tá? É a colher de chá, a colher de chá aqui, a colher de sobremesa e a colher de sopa que eu falei, tá bom? E aí, olha só, o menino aqui, ele fala assim, lembrei! Olha só, e é legal vocês lembrarem também. A menor é uma colher de chá. A média é uma colher de sobremesa. A maior é uma colher de sopa. Então, agora não tem como esquecer. Então, olha aqui. Chá, tá bom? É a menor. Sobremesa é a média. Sopa é a maior. Tá bom, gente? E olha só. As receitas, elas só dão certo quando utilizamos a quantidade de ingredientes, tá bom? E aí, do contrário, não terá um resultado esperado, não, tá bom? Aí a nossa receita não dará certo de jeito algum, tá bom? Então, vamos aí seguir as orientações instrucional para que tudo dê certo. Peguem o marca-texto de vocês, vamos ler isso aqui e a gente vai passando o marca-texto juntinhos aí, tá bom? Eu vou passando e vocês vão passando também, tá? Receita culinária. Então, é um gênero textual, um texto, tá? Que pertence ao grupo de textos instrucionais, que dá instrução, seguir aí passo a passo, nos auxiliando a fazer algo, porque apresenta instrução sobre como fazer algo, que a professora acabou de falar. Nesse caso, tipo, os cupcakes lá, coloridos, né? É comum que esse gênero apresente duas partes básicas. No caso aí da nossa receita, que trabalhamos com ela, ingredientes e modo de fazer. Além disso, os verbos indicam as ações numa sequência ordenada. Galerinha, a nossa aula vai até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Se vocês forem fazer alguma receita aí na companhia de um familiar, qualquer receita, sigam as instruções para que tudo dê certo, tá bom? É verdade. Para que vocês tenham um resultado assim maravilhoso e super saboroso. Galera, beijo e até a próxima aula.